Olá, 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 Ares! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Dan Moraes, que sou eu, ao canal Dan Alquimista. Essa leitura de hoje é uma leitura para o ciclo da Lua Nova em Leão, tá? Então, ela tá começando hoje esse ciclo e vai durar aí 28 ou 29 dias até a próxima Lua Nova, que vai acontecer lá no signo de Virgem, no mês que vem. Como vocês passaram aí dos últimos 15 dias, né? Para quem ainda não viu, tem vídeo para o mês de agosto, para todos os signos, que eu soltei há 15 dias atrás, e aí agora eu tô soltando o ciclo, né? A leitura para esse ciclo da Lua Nova. Essa que tá miando no fundo é a tulipa, tá? Ela tá bastante participativa hoje nos vídeos. Eu não gosto de fechar a porta para deixar elas livres para eventualmente entrarem aqui e darem o ar da graça nos vídeos. Tomara que ela pare logo, senão já é para você ficar bem atento à sua mensagem, tá? Como eu tava dizendo, a lua nova, ela é a fase do elemento fogo, né? Então, uma lua nova em Leão é duas vezes fogo, né? Então, essa lua, ela tá vindo para convidar a gente para fazer novas as de ouro aqui para começar. Para começar, não é fazer novas plantações, não é isso, né? As plantações a gente faz em segredo, né? A gente coloca as sementes dentro da terra. Então, é na verdade um momento de você perceber o que eventualmente não está satisfatório na sua vida, sabe? Uma lua nova em Leão, ela pede que a gente tenha 3 de espadas. Ela pede que a gente avalie o que não está muito nos dando prazer, nos dando satisfação, sabe? 2 de paus, ó o enforcado aqui. Vai ter que fazer sacrifícios, vai ter que abandonar coisas, Ares, né? Vai ter que, no geral, né, a energia de Ares, né, o arquétipo de Ares, o diabo, não tem muito problema em tomar decisão e partir para novas empreitadas, né? Vocês são aguerridos, destemidos, no geral. Cavaleiro de paus, dá licença, Tutu, 3 de ouros, e pulou mais uma aqui, 8 de espadas, e no fundo do deck nós temos o 10 de copas. Ó, o fundo do deck, eu tô explicando, né, em todas as tiragens, ele é como se fosse, sabe na estrada, quando a gente tá na esquerda ali, tem um carro dando pisca e querendo passar? Então é como se tivesse alguma coisa nos perseguindo, tá? Ó, o 10 de copas, ele é a plenitude da satisfação e do prazer, tá? Então, assim, existe um anseio, né, do seu espírito, um chamado para que você busque esse lugar onde você tem, não necessariamente, me veio aqui a frase do ter razão ou ser feliz, sabe? Ariano costuma, né? E aqui eu tô falando que para quem tem Sol em Áries, ou quem tem Sol na casa 1, ou quem tem ascendente em Áries, ou quem tem muitos planetas na casa 1 ou em Áries, tá? Então não necessariamente é só o Sol em Áries. Então, se não ressoar muito bem com você, procura, né, algum outro ponto importante do seu mapa. Então, existe uma necessidade, uma busca do seu espírito, tá? Para que você atinja essa felicidade suprema, vamos dizer assim, tá? E a impressão que eu tenho é que às vezes você tá começando a fazer alguma coisa, tá? Você tá se empenhando em colocar em prática algum projeto, tá? Pode ser às vezes que você tenha casado recentemente, pode ser que você tenha começado uma faculdade agora há pouco tempo, pode ser um trabalho novo, tá? O naipe de ouro, né, do elemento terra, tá muito relacionado também à nossa questão de trabalho, né, mudança de casa, às vezes você está estruturando a sua vida num outro lugar, né? E isso pode ser que não esteja, que você tá com, você tá sofrendo por alguma coisa, tá? A ideia que me dá aqui é que você tá com saudade de alguma situação, ou você tá com dificuldade, sabe quando você começa um trabalho novo? E aí, assim, é muita coisa nova para aprender, é uma dinâmica toda diferente que você não estava acostumada, e aí isso vai dando, às vezes, meio que uma angústia na gente, tá? Mas tenha calma, tá? Lembra que eu comentei da questão dos sacrifícios? Então, assim, o que eu sinto aqui, que até o As de Ouro ele dá um pouco essa ideia também, sabe? De que as coisas vão chegar, tá?
Até você, até porque o diabo aqui na posição do elemento terra, ele dá a entender que é isso que você tá construindo, que você tá colocando a sua energia, que você tá estruturando, tem tudo para te proporcionar muitos prazeres, que é o que a gente tá falando aqui da temática da Lua Nova em Leão, tá? Só que fica atento para você não entrar numa posição de meio rei na barriga, tá? Essa é a verdade, tá? Então, assim, não tenha medo das dificuldades que você tá enfrentando agora, mas, eventualmente, na hora que isso começar a dar resultado, não se coloca muito nesse lugar de rei da barriga, de rei na barriga, por quê? Porque o diabo, ele tem duas facetas, né? Ele tem a coisa do prazer mais carnal, assim, do prazer, da satisfação mais carnal. Só que ele também pode entrar numa pegada meio de manipulação, numa pegada meio de se fazer valer mais do que as outras pessoas, tá? E no topo do jogo, a gente tem o 3 de ouro que fala de trabalho em equipe. Então, vibra esse diabo aqui na luz, entendeu? Busque o prazer, né? Busque estar. E o prazer aqui, não só no resultado em si, mas no processo, tá? Porque como a temática aqui é o as de ouro, né? As de ouro, a gente tá falando de elemento terra, a gente tá falando de um passo depois do outro, a gente tá falando de perseverança, né? De concretude, até de uma certa paciência. Bem que o Cavaleiro de Paus, ele não é um cara muito paciente, ele é um cara que ele tem foco, né? Ele sabe aonde ele quer chegar, sabe? Então, se apropria dessa energia do sabe aonde quer chegar, né? Mantenha perto de você as pessoas certas. Eu acho que talvez eu posso fazer um link aqui desse diabo. Cuidado para você não dividir as suas conquistas, os seus prazeres, os seus resultados com qualquer pessoa. Eu acho que pode ficar... sabe? Porque às vezes quando você começa a acessar, né, essa felicidade, essa plenitude, essa satisfação, que vai acontecer rápido, mas assim, que isso vai, que você começa a acessar, às vezes você pode começar a atrair, não atrair pra perto, mas atrair olhares de pessoas que começam a te julgar. Sabe a coisa do rei na barriga que eu falei? Eu acho que a impressão que eu tenho é que vai haver olhares, entendeu? Vai haver uma certa inveja, uma certa, né? Exatamente porque você enfrentou esse caminho árduo do começo, sabe? Essas dúvidas, essas dificuldades do começo, esse processo, né, de se adequar a uma nova estrutura, né? Seja uma mudança de cidade, seja um trabalho novo, seja às vezes começar a fazer um curso mais na maturidade, né, que demanda um pouco mais de... É diferente a gente fazer uma faculdade com 20 anos e uma faculdade já depois dos 40, né, gente? A gente já não tem mais aquela rapidez cerebral toda, né? Depois dos 40 anos é quando a gente começa mais a buscar aprofundamento, né? Buscar especializações e até a produzir mais, né? Até produzir sabedoria, conhecimento, porque a gente já tem uma certa bagagem de experiência, né? Mas fica atento a isso, tá? Porque esse 8 de espadas, ele também traz, na verdade, assim, tem várias cartas aqui que trazem, não empecilhos, mas trazem uma certa dificuldade no caminho, né? Sabe que eu falei da coisa do sacrifício serem necessários, né? O enforcado do lado do diabo, sabe? Eventualmente você pode ser convidado a fazer uma escolha entre... ser reconhecido. No começo eu usei aquela frase ter razão ou ser feliz, sabe? E eu acho que mais ou menos é essa escolha que vai chegar em algum momento pra você, entendeu? Você quer ser feliz ou você quer ficar batendo nessa coisa de ter razão, de estar por cima, né? De ter as coisas nas suas mãos, de ser capaz, né? De ter o poder de decisão em relação às coisas, tá? Cuidado pra não ficar preso nessa ideia e aí se afastar da coisa do prazer, tá? Eu tô reforçando muito, né? Tô batendo muito nessa tecla em todas as leituras, porque a gente tá falando aqui da lua nova em Leão, né? É esse ciclo que vai durar todo esse tempo. E qual é o chamado, né, da lua nova em Leão todos os anos? É para que a gente se reconecte com o nosso
nosso ser mais genuíno, sabe? E ninguém que é 100% o que tem que ser é infeliz, gente. Sabe? Ninguém, todo mundo que vive, né, o propósito da vida, todo mundo que não tem medo de ser feliz, né, não tem medo de se divertir, sabe? Por exemplo, eu voltei a dançar agora, recentemente, né? E eu gosto de dançar forró. E assim, às vezes muita gente quer aprender a dançar e tem vergonha, porque não sabe, né? Porque no primeiro momento, gente, eu ouvi uma frase esses dias maravilhosa. Você nunca vai ficar bom numa coisa que você nunca fez. Sabe? Então, é assim, a gente não pode mais, né? Chegou um momento da humanidade, né? E essa lua tá acontecendo em trígono com o Nodo Norte, que é para onde caminha a humanidade. Então, assim, chegou um tempo em que a gente não pode mais ter receio de manifestar o que a gente mais gosta de fazer. Então, assim, se você tem vontade de começar a dançar, se você tem vontade de aprender inglês, mas, eu não consigo aprender, tenho dificuldade, se dedique a isso, né? Se organize, vai fazer um curso no exterior, vai estudar, faz uma aula particular, né? Ou se você quer aprender a dançar, gente, nas primeiras vezes, nas primeiras aulas de dança, todo mundo se atrapalha, todo mundo, sabe? Né? E quando você troca de parceiro também é curioso isso, porque às vezes a gente, já tô organizada, né? Já tô conseguindo dançar. Aí você troca de parceiro, eventualmente um pisa no pé do outro, entendeu? Por quê? Porque é sempre o desafio. E o gostoso é isso, sabe? Então não fique preso a uma garantia de satisfação contínua, mas não abra mão de descobrir o prazer do processo também, sabe? Então, assim, descubra o prazer do processo e seja feliz fazendo todas as coisas que você mais gosta. E nisso, vai lapidando as questões mais estruturantes da sua vida, né? Eu falei aqui do As de Ouro, da coisa de estruturar novas coisas. Então, assim, olha o seu trabalho. Eu gosto muito do meu trabalho, mas a empresa que eu trabalho, putz, tá difícil. Procura outro lugar, gente. Procura outro lugar, sabe? E não tenha medo, ó. Aqui, né, como conselho final, eu puxei uma carta aqui do Tarô dos Chakras, que é o 5 de Ouro, que saiu aqui. Ele vibra na energia do chakra laríngeo, que eu sempre uso esse exemplo, né? O laríngeo, ele tá aqui. Ele é o que a gente fala ou o que a gente não fala, ele é o que comanda o nosso pescoço. Então, é o chakra que é o posicionamento, né? E ele também faz essa divisão aqui, né? Ele é o primeiro dos chakras superiores, né? Que estão mais relacionados à parte espiritual, intelectual. Então, assim, tem que haver um entendimento, né, entre para onde a gente quer ir e para onde a gente está caminhando. E o 5 de Ouro, ele pode trazer uma ideia de que, né, tradicionalmente, essa carta ela traz uma ideia de escassez um pouco. Só que nesse tarô específico, ó, a menina, a adulta, tá olhando tipo para um além, assim, e a menina tá focada nela. Às vezes a gente acha que a gente tá num processo de escassez porque a gente tá olhando pro lado errado. Sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá, na verdade, criando expectativas no lugar errado. A gente tá esperando uma coisa e, na verdade, a nossa retribuição é outra. Né? Então, assim, a gente falou sobre bastante coisa aqui, né? Trouxe bastante referência, eu fui deixando fluir aqui as informações das cartas, junto com a minha intuição. Mas a frase central, eu repito pela terceira vez, né, que eu falei bem no início. Ser feliz ou ter razão, sabe? Tenha maturidade para fazer essa escolha e para eventualmente fazer sacrifícios em busca de ser mais feliz e ter menos razão, Ares. Esse é o recado. Eu vou deixar aqui na descrição o meu site, tá? Que eu liberei no final de semana passado. E lá tem os meus atendimentos, né, os serviços que eu presto e tem um pouco mais de alguns textos também um pouco mais profundos pra gente intensificar essa amizade gostosa. Um grande beijo, até o próximo vídeo.